Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional. Então hoje eu vou abordar o tema por que algumas crenças e mitos dificultam a saúde emocional. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias reflexões e várias dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Boa noite, Annie Keber. Boa noite, Wanda Abreu. Boa noite, mãe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para hoje eu peguei já um livro, peguei uma definição, umas informações de um livro chamado Cultura, Saúde e Doença, do Cecil Hellman. Acho que assim dá para ver melhor. E nesse livro, Cultura, Saúde e Doença, o Cecil Hellman, ele fala assim que as nossas crenças e os mitos podem ter implicações importantes, tanto na nossa saúde, quanto nos cuidados da nossa saúde. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, como que as crenças são formadas? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é crença. Eu fui procurando no dicionário e verifiquei que crença ele é o estado psicológico em que nós adotamos como premissa para uma verdade ou até mesmo a própria verdade. E pode ser também uma opinião formada, pode ser uma convicção. Então isso tem a ver com a crença. E as crenças, elas são formadas através de várias fontes. Podem ser aquelas que foram passadas para nós na nossa infância, através do folclore, através das lendas, e pode ser que alguma dessas crenças que ainda não conseguimos verificar, elas existem ainda hoje e a gente não sabe verificar a gente não consegue verificar se elas são verdadeiras ou não. E através dos ensinamentos de um líder também nós vamos formando a nossa crença, ou pode ser através de uma propaganda que é apresentada de forma repetida na nossa vida, ela também se transforma numa crença. E as nossas crenças também estão relacionadas ao país onde nós moramos, onde nós vivemos, porque cada país tem uma crença diferente da outra. Mesmo dentro do próprio país, cada região, cada estado, cada localidade tem uma crença diferente. As crenças também estão relacionadas à educação que nós tivemos, também a fatores socioeconômicos, como classe social, ou se nós estamos trabalhando, ou se estamos desempregados, depende do nosso status, se existe alguma discriminação ou não. E a crença também ela pode vir de fatores ambientais, e pode variar de acordo com os fatores ambientais, como clima, quantidade de pessoas que vivem na cidade em que nós moramos, a infraestrutura disponível, se a localidade onde a gente mora ou a região onde a gente convive tem estradas, tem pontes, tem transporte público, tem serviço de saúde, se tem poluição. Então tudo isso influencia nas nossas crenças. E o que mais influencia nas nossas crenças? Uma coisa que influencia bastante nas nossas crenças é a religião que nós seguimos. Então o que é religião? Então a religião ela oferece para nós um código de conduta moral que é aceito pelos membros daquela comunidade que nós frequentamos. E a religião tem uma forte influência na nossa vida e também na nossa saúde emocional, assim como os mitos também têm. Então as crenças e os mitos têm grande influência na nossa vida e na nossa saúde emocional. E o que vem a ser um mito? Então, buscando no dicionário, eu encontrei a seguinte definição, que mito é um relato fantástico de tradição oral, que ele normalmente vai passando oralmente de uma geração para outra, e geralmente envolve também seres que possuem poderes fantásticos. E esses mitos também podem envolver aspectos gerais da condição humana. E também há uma forma de entender e explicar a verdade. Então os mitos envolvem narrativas, às vezes até sobrenaturais, sobre a origem e a natureza das coisas. Então existem vários tipos de mitologia. A mitologia grega, mitologia inca, asteca, maia, egípcia, hindu, chinesa, japonesa.
Então tem uma série de mitos. E um mito bastante famoso é o mito da caverna, que nós podemos encontrar no livro A República, de Platão. No capítulo 7, ou no livro 7 do livro A República de Platão, nós encontramos o mito da caverna, que inspirou alguns filmes. Então só vou comentar 2 dos filmes que foram baseados no mito da caverna. O filme Matrix, com Keanu Reeves, e também o Show de Truman, com o ator Jim Carrey. Então nesses 2 filmes eles relatam e diferenciam o que é ilusão e o que é verdade. Se nós estamos vivendo uma ilusão ou se nós estamos vivendo uma verdade. Então isso tem a ver com o mito da caverna. Eu não vou entrar nesses detalhes do mito da caverna porque eu tenho outros temas ainda para abordar, e o mito da caverna eu relatei em um dos vídeos também que eu comentei, mas eu vou voltar a comentar em um outro momento. Então nesses filmes, tanto no filme Matrix quanto no filme Show de Truman, os personagens começam a questionar o mundo, superando o senso comum. Como assim superando o senso comum? Porque normalmente nós não questionamos o mundo. Provavelmente você que está me assistindo está questionando alguma coisa na sua vida, está querendo respostas para alguma coisa, ou está querendo se aperfeiçoar em alguma coisa a mais, então está buscando mais informações, ou seja, não está satisfeito com a situação que está. Então assim também acontece nos mitos. Existem aqueles personagens que estão insatisfeitos e que buscam alguma coisa a mais. Então se você está buscando, questionando uma série de coisas, buscando respostas, eu espero que eu possa contribuir através dos conteúdos dos meus vídeos e possa ajudar a esclarecer algumas das suas dúvidas ou confirmar algumas informações que você já tenha. Então para o evento ou para o vídeo de hoje, eu também busquei informações aqui nesse livro chamado Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, escrito pelo Dr. Harold Koenig. Nesse livro, o Dr. Harold Koenig, ele é geriatra, psiquiatra e bioestatístico lá nos Estados Unidos. Ele é diretor do Centro de Estudo para Religião, Espiritualidade e Saúde na Universidade de Duke, lá na Carolina do Norte, Estados Unidos. E ele fala assim que algumas crenças realmente podem dificultar a nossa saúde emocional. Mas como que isso acontece? Como que essas crenças podem dificultar a nossa saúde emocional? Então ele se baseou, por exemplo, aqui no campo religioso. Ele diz que muitas religiões têm sido usadas para justificar ódios, agressões e preconceitos. Então a religião pode fazer com que nós façamos julgamentos de outras pessoas, e de acordo com a crença que nós possuímos. E também quando nós não seguimos as regras ou quando alguém não segue a regra, podemos levar as pessoas à alienação ou excluir a pessoa desse grupo religioso e até às vezes do nosso convívio, quando a gente tem algumas crenças que a gente se baseia e a gente não tolera determinadas atitudes que não estão de acordo com as crenças. Então aqui eu estou relatando os aspectos negativos da parte religiosa, que eu me baseei no livro do Dr. Harold Koenig. Ele diz também que a religião pode encorajar pensamentos mágicos, esperando que Deus resolva todos os nossos problemas. Então tem algumas coisas que realmente nós devemos entregar na mão de Deus. Mas antes de entregar na mão de Deus, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Depois que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, aí sim podemos entregar nas mãos de Deus. Então o que a gente tem controle, a gente atua. O que nós não temos controle, nós não temos como atuar, e aí entregamos na mão de Deus. E a questão religiosa também tem um impacto negativo, do ponto de vista que quando os problemas não são resolvidos, nós podemos ficar desapontados, ficar ressentidos, achando que Deus não nos atendeu e Deus não liga para nós. E também podemos até achar que o problema foi enviado para nós como uma fúria, uma vingança de Deus, como uma forma de castigo, e por não termos cumprido determinadas regras. Então, hoje nós sabemos que Deus, ele não castiga. Deus é amor. Ele não castiga porque ele é um pai
muito sábio e ele está presente em todas as localidades e ele só quer o nosso bem. Uma outra coisa também preocupante da parte religiosa é quando as pessoas utilizam a religião para substituir um determinado tratamento médico. Por exemplo, recusar uma vacinação infantil, por exemplo, parar de tomar medicamentos receitados pelo médico para poder demonstrar a fé. Então são aspectos perigosos, aspectos preocupantes. E foi feita uma pesquisa entre 1975 e 1995, foi publicada numa revista lá nos Estados Unidos, chamada Pediatrics. E essa pesquisa, ela identificou que 172 crianças morreram devido ao fato dos pais proibirem os tratamentos médicos por motivos religiosos. E eram problemas como aspiração de comida, pneumonia, meningite, diabetes, asma e outras doenças infantis tratáveis. E eu busquei também mais informações aqui neste livro chamado Medicina, Religião e Saúde, também do Dr. Harold Koenig. E ele fala que esse tipo de atitude que eu acabei de comentar, ele chama de religiosidade extrínseca. Como assim? É quando nós ou quando alguém utiliza a religião para obter prestígio, para obter conforto, para obter algum tipo de ganho material. E quando nós procuramos viver para servir, ou nós procuramos viver para ser servidos por Deus. Essa é a religiosidade extrínseca. E essa forma de pensar e essa forma de agir impede ou dificulta que nós tenhamos saúde emocional. A Kenny Keber escreveu aqui muito legal o mito da caverna. Então existem vários vídeos na internet explicando o mito da caverna, vale a pena estudar para quem não estudou ou para quem não viu esses vídeos, vale a pena ver. Muito obrigado pelo seu comentário, viu? Referente ao mito da caverna. Terezinha Casagrande escreveu aqui, eu já assisti sua palestra ao mito da caverna, é ótimo. Obrigado, Terezinha. Então eu falei da religiosidade extrínseca, quando nós ou quando alguém procura viver para ser servido por Deus, achando que Deus deve tudo para a pessoa. Essa é a religiosidade extrínseca e essa forma de pensar e de agir impede ou dificulta que nós tenhamos saúde emocional. E aí existe a religiosidade intrínseca. E a religiosidade intrínseca é quando nós encontramos o objetivo central da nossa vida em vivenciar plenamente a nossa religiosidade. Quando nós aprendemos os conteúdos da nossa religião e vivenciamos, ou seja, colocamos em prática na nossa vida. Essa é a chamada religiosidade intrínseca, onde nós procuramos viver para servir a Deus e não para ser servido por Deus. E esse tipo de religiosidade intrínseca, ela está associada aos melhores indicadores de saúde emocional e saúde física também. Então, ter uma religião não significa que as pessoas sigam as orientações da própria religião. Então, tem uma palestra que eu assisti e nessa palestra foi narrada uma situação. Foi o caso de uma mulher que chegou no consultório médico a contragosto, que foi levada pela filha. E na consulta com o médico, essa mulher, a mãe disse assim, que não iria fazer o tratamento médico porque a religião dela iria curar a doença. E o médico sugeriu à mãe fazer uma consulta com um líder religioso, mas ela disse que já tinha feito isso. Então o médico chamou a filha e quando a filha entrou no consultório, o médico disse que a mãe se recusava a fazer o tratamento médico porque Deus iria curar e que já havia consultado o líder religioso. E nisso a filha respondeu que realmente haviam consultado o líder religioso e ele recomendou buscar um tratamento médico. Então, ter uma religião não significa que nós seguimos a religião. É o caso desse exemplo que eu citei. Então, existem situações mais críticas que fazem com que nós busquemos a religião como suporte. Por exemplo,
nesses livros que eu comentei, ou nesse livro aqui, Medicina, Religião e Saúde, o encontro da saúde com a espiritualidade, o Dr. Harold Koenig apresenta alguns estudos. Ele diz assim que após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, muitos norte-americanos ficaram aflitos e apreensivos. E foi feito um estudo, e esse estudo foi publicado na semana seguinte, onde perceberam que 90% das pessoas se voltaram para a religião em busca de conforto e suporte. Aí a importância da religião na vida da pessoa, né? E tem também um outro estudo que ele diz que em algumas áreas dos Estados Unidos, quase 50% dos pacientes hospitalizados indicaram suas crenças e práticas religiosas como uma forma mais importante de lidar com a doença e também com as mudanças na vida, que foram causadas pela própria doença. Então essas pesquisas identificaram que a frequência religiosa, ou quanto maior a frequência religiosa, maior é o índice de saúde. Então, como as crenças religiosas podem influenciar no bem-estar emocional? Então, tem alguns exemplos que a religião pode ajudar em algumas perguntas que nós temos às vezes. Uma das perguntas que eu coloquei aqui foi: ou devo passar mais tempo com a minha família ou com meus amigos? Eu devo ajudar um colega de trabalho que está enfrentando uma situação difícil, mesmo que não seja provável que eu obtenha algum benefício disso? Devo usar drogas, fumar cigarro, beber álcool, quando meu nível de estresse subir? Então, as consequências das decisões que tomamos perante situações que exigem a análise ética impactam fortemente no nosso bem-estar emocional, impactam também nos nossos relacionamentos sociais e profissionais e influenciam na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. Então, o ensino religioso, qualquer que seja a religião, num contexto familiar ou escolar durante a infância e também durante a juventude, ajudam a infundir em nós honestidade, confiabilidade, pureza, responsabilidade, preocupação com os outros. Então tudo isso pode influenciar nas decisões futuras no decorrer da vida. E foi feita uma pesquisa com uma amostra de 5.000 estudantes do ensino médio, conduzido pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E eles identificaram que quanto maior o comparecimento religioso, ou seja, quanto mais a pessoa frequentava uma religião, os alunos tinham menos lesão, tinham menos uso de substâncias ilegais e tinha menos comportamentos de vida arriscados. E com base nesses vários estudos, identificaram que as pessoas que eram mais religiosas tendiam a usar menos da agressão para lidar com as dificuldades diárias. Tendiam também a ter maior disposição para ajudar os outros. Tinham também maior comportamento altruísta, mais empatia com as outras pessoas. Então a religião, ela ajuda a responder algumas dúvidas em que nós precisamos utilizar da nossa ética, se vamos ou não fazer. Como aquelas perguntas que eu fiz: eu devo passar mais tempo com a minha família ou devo passar mais tempo com os meus amigos? Eu devo ajudar um colega de trabalho que está passando por uma situação difícil, mesmo que muito provavelmente eu não ganhe nada com isso? Ou eu devo usar drogas, fumar cigarro, beber álcool, quando o meu nível de estresse subir? A ética, baseada aí nas religiões, ajudam a responder corretamente a essas perguntas. Então, das várias pesquisas, concluiu-se que era comum as pessoas dependerem de crenças e práticas religiosas para lidar com situações estressantes da vida, com perdas de entes queridos, com perda de saúde e perda até de independência. Então as crenças e práticas oferecem um maior senso de controle e ajudam a nós nos adaptarmos mais rapidamente com situações difíceis. Então a religião é uma fonte importante de suporte social, principalmente para os idosos, para as minorias e para as pessoas com problemas de saúde, que a religião auxilia nesse suporte. E também
A religião incentiva as pessoas a tomarem melhores decisões. Então as religiões ajudam a nós tomarmos melhores decisões e ajuda a nós reduzirmos os comportamentos de saúde negativos, como consumo excessivo de álcool, uso de drogas, tabagismo, promiscuidade sexual, e também a religiosidade bem conduzida aumenta a probabilidade de nós sermos mais generosos, sermos mais voluntariosos, conseguimos também administrar melhor as finanças, conseguimos também ajudar mais o nosso próximo, participando de atividades altruístas em favor da sociedade. Então, todos nós passamos por um processo pedagógico divino. Deus, desde quando nós nos entendemos como gente, Ele tem um processo pedagógico que vem nos ensinando pouco a pouco a cada etapa. E todos nós estamos participando desse processo pedagógico e faz com que algumas crenças antigas não façam mais sentido conforme nós vamos evoluindo nesse processo pedagógico. Por exemplo, o temor a Deus. Então, o temor a Deus é um resíduo de um pensamento primário do processo religioso que ainda continua nos conduzindo. Por quê? Porque esse temor a Deus pode nos levar a outros problemas. Então, o problema é que nós não buscamos uma lógica em tudo isso, de nós temermos a Deus, devido à forma instintiva que nós ainda conduzimos a nossa vida. E a consequência dessa atitude é um comportamento social baseado em ameaças, imposições, exigências, usando o medo como elemento dominador, quando nós não temos ainda um sentimento muito bem direcionado. Então, quando nós estamos tementes a Deus, pode acontecer de nós nos colocarmos na posição de vítima, e aí continuamos transformando a nossa vida em um tipo de palco especial para viver os nossos dramas e os nossos conflitos interiores, esperando o acolhimento da plateia que nos cerca. E assim nós vamos fugindo para o mundo de fábulas, para o mundo de crenças, esperando que presenças de seres fantásticos nos retirem todos os fardos e todas as dificuldades, nos colocando como privilegiados, achando que devemos receber ou achando que devemos apenas receber os benefícios, sem ter o devido merecimento. E sabemos que o merecimento somente é alcançado através do nosso trabalho, através do nosso esforço e também das nossas conquistas. Então, quando ainda éramos muito infantis, logo no começo da história, precisávamos de algo que nos causasse medo para nos controlar. Tipo assim, 2000 anos atrás ou mais, precisávamos de algum código de conduta que provocasse medo, para que nós pudéssemos ser controlados. E aí, conforme nós fomos amadurecendo, fomos aprendendo que não devemos temer a Deus, pois Ele é amor e quer o nosso bem, como eu já comentei. Ele quer a nossa evolução e que Ele quer também que nós aprendamos a conviver em harmonia com o nosso próximo. Então, se nós ficarmos presos em algumas crenças sem utilizar da nossa razão, dificilmente nós vamos atingir a saúde emocional. Então, de que forma que nós podemos usar a nossa razão para melhorar a nossa saúde emocional? Essa é a questão chave do vídeo de hoje, né? Então, de que forma que nós podemos usar a nossa razão para melhorar a nossa saúde emocional? E entender que muitos dos ensinamentos religiosos possuem símbolos que nós podemos começar a interpretar. Ou seja, para que nós possamos interpretar esses símbolos, nós precisamos sair do físico e buscarmos um metafísico. Não vermos apenas a parte física, mas vermos além, o que está além dessa parte física.
Por exemplo, se nós buscarmos na história e na Bíblia até, vemos que antes de Cristo se faziam sacrifícios de animais nos templos, para que os pecados fossem perdoados. Então as pessoas levavam animais para serem sacrificados nos templos, e esses animais eram escolhidos de acordo com a quantidade de pecados que a pessoa tinha. Então as pessoas levavam os animais lá para os templos, e os animais eram sacrificados, e dessa forma os pecados eles eram perdoados. Como que nós podemos utilizar essa simbologia nos dias atuais? Podemos associar os sacrifícios dos animais, ou sacrifícios exteriores, que eram utilizados lá nos templos, com os animais que nós temos dentro de nós, que eles existem dentro de nós. E o templo? O templo nós podemos também considerar como sendo o nosso corpo físico, o templo da nossa alma. Então nós podemos fazer o sacrifício dos animais que nós temos dentro de nós no templo do nosso corpo físico. Então essa é uma das simbologias que podem ser interpretadas da situação lá dos sacrifícios que aconteciam há muito tempo atrás, para que algum pecado fosse perdoado. Então sacrificar os animais que existem em nós não significa que nós devemos matar os animais que nós temos em nós, e sim domar esses animais que nós temos em nós, para que as energias sejam redirecionadas. Como assim? Até na própria Bíblia nós encontramos um outro exemplo do Saulo de Tarso, que ele era doutor da lei e tinha muita energia, muita agressividade. Só que essa agressividade que ele tinha, ela foi redirecionada em energia, para que ele pudesse suportar as inúmeras dificuldades pela qual ele passou, para chegar no nível de um Paulo de Tarso. E ele sentiu na própria pele o que ele fazia com os outros também, como por exemplo o apedrejamento de Estevão. Então o Estevão, ele era irmão de Abigail. E quem que era Abigail? Era a noiva de Paulo, era a noiva de Saulo, aliás. Então imagina apedrejar o irmão da noiva dele, apedrejar o cunhado. Só que ele não sabia disso, né? Ficou sabendo depois. Então Paulo de Tarso, ele foi o maior ou um dos maiores divulgadores dos ensinamentos de Jesus. Mas para chegar nesse nível de Paulo de Tarso, ele passou por várias lapidações de arestas para dominar o animal interior que ele tinha dentro dele. Então toda aquela energia que ele tinha, ele redirecionou para poder continuar ensinando tudo o que Jesus tinha deixado como herança para os apóstolos. N. Keller escreveu aqui: nunca pensei assim. Oh, legal, é um outro ponto de vista, de repente a gente pode analisar desse ponto de vista, que ajuda a amenizar muitos dos sofrimentos e ajuda a melhorar o nosso sofrimento emocional também. Então, referente também a esses animais interiores, eu me lembrei que algumas vezes em que eu fiquei irritado no trabalho, lá no escritório, em que alguém tinha mandado um e-mail que eu não havia gostado. Sabe quando a gente tem aquela vontade de esganar alguém? Então era exatamente essa vontade que eu tinha. Então rapidamente eu escrevia um e-mail de resposta, só que eu não mandava. Nessas situações o teor da mensagem não era politicamente correta. Então o que eu fazia? O que eu fazia era sair da minha mesa e dar uma volta, para tentar domar esse animal, serenar esse animal que queria expor através das minhas emoções. Então dava uma volta e depois eu voltava para a minha mesa. E se aquela irritação ainda estava comigo, eu ia dar outra volta, procurar serenar a mente para dar maior autonomia para a minha parte racional, para a minha mente racional. E quando eu estava mais calmo, raciocinando melhor, eu conseguia tomar decisões mais acertadas. Por exemplo, ligar para a pessoa que mandou o e-mail, que me provocou aquela irritação, para eu entender o conteúdo daquele e-mail que ele mandou e poder responder adequadamente para ele. E funcionava bem melhor, porque
Assim, conversando, eu consegui entender a forma de como ele estava pensando e eu também consegui explicar a forma de como eu estava pensando e alinhava com ele o que eu iria escrever no e-mail de resposta. Então nós podemos gradativamente, gradualmente domar os nossos animais interiores, domando e redirecionando essas energias. Oh, legal, N. Keber escreveu assim: vou começar a fazer isso. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário. É legal se a gente começar a ver a simbologia que está por trás de todas as coisas. Vai ajudar bastante a melhorar a nossa saúde emocional. Quando nós melhoramos a nossa saúde emocional, a nossa saúde física também melhora. Então tem um outro simbolismo também que nós podemos utilizar a própria Bíblia. O caso do simbolismo de Adão, de Eva e da serpente. Então vou apresentar uma das formas da gente analisar esse simbolismo de Adão, de Eva e também da serpente, de uma forma bem rápida e superficial. Então nós podemos aplicar em qualquer situação da nossa vida essa simbologia. Por exemplo, no caso de Adão, Eva e a serpente, nós podemos ver Adão como um lado masculino, ou como o nosso lado masculino, ou seja, o nosso lado racional. A Eva, ela pode ser simbolizada como o nosso lado feminino, ou seja, o nosso lado emocional, que todos nós temos a parte masculina e a parte feminina, a parte racional e a parte emocional. E a serpente, nós podemos comparar com os nossos conflitos interiores, com os nossos adversários interiores, aquele que um fica discutindo com o outro, um fica brigando com o outro. Então, aqueles conflitos que nós temos, nós podemos associar à simbologia da serpente. E de acordo com as ações que cada um desses personagens tomaram na história, né, no exemplo lá da Bíblia, eles existem também presentes dentro de cada um de nós. Nós podemos analisar dessa forma como nós utilizamos a nossa parte racional, como nós utilizamos a nossa parte emocional e como que estão os nossos adversários interiores. Por exemplo, no caso de Adão e Eva, Adão pôs a culpa em Eva por ter comido a árvore da vida e do conhecimento. Então Adão pôs a culpa em Eva e a Eva pôs a culpa na serpente. Então existem várias situações assim em que nós podemos analisar e associar ao nosso dia a dia se nós agimos dessa forma também e como nós podemos lidar com essa situação para domar os nossos animais interiores. Reinaldo disse: boa noite, cheguei agora, nesse tempo de isolamento é uma oportunidade de fazer esse autocontrole. Exatamente, Reinaldo, obrigado pelo seu comentário. Esse momento é um momento de ter esse autocontrole e também quando nós sairmos da situação que nós estamos hoje, nós também podemos utilizar esse autocontrole na sociedade. Mas obrigado pelo seu comentário, Reinaldo. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que caso algo tenha feito sentido para você, você já possa colocar em prática imediatamente na sua vida. E você que está assistindo a live ou a gravação dessa live, você possa escrever também um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se puder comentar também se algo te chamou mais atenção nesse conteúdo, também vai ser bastante interessante esse comentário. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos e espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Que todos vocês tenham uma excelente semana, uma excelente noite. N. Keber escreveu: achei bem interessante o lance do animal e a interpretação de Adão e Eva. Obrigado pelo seu comentário. É legal nós trazermos essas simbologias para o nosso dia a dia e ver como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. N. Keber escreveu: boa noite, até amanhã. Boa noite, N. Keber. Minha mãe escreveu: obrigada, Hugo, gostei do tema, tenha um bom descanso. Obrigado, mãe. A mãe também tem um ótimo descanso.
Então, temos aqui Reinaldo, escreveu gratidão sempre. Obrigado, Reinaldo. Gratidão a você também, Reinaldo, que está me acompanhando nos vídeos, está me acompanhando nas lives. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que me acompanham nas lives, acompanham comentando os vídeos também. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão a todos vocês. André escreveu aqui: grata por mais essa maratona de lives, Hugo. Trazem harmonia em tempos tão conturbados. E eu que sou grato por vocês estarem aqui comigo, Andréia, por vocês estarem acompanhando aqui, por você também estar me acompanhando nessas lives, né? Muito obrigado a você também, Andréia.